Andrés Escobar nasceu numa família de muito dinheiro. O pai dele era um banqueiro na Colômbia e isso significava um diferencial muito grande num país que vivia momentos tensos. Briga envolvendo perigosos traficantes, cartéis que se misturavam. Mas a vida do Andrés Escobar foi uma vida boa, com boas escolas, separado de toda a criminalidade que naqueles anos 80, 70 estavam destruindo todos os sonhos do povo colombiano. Quando ele cresceu, rapidamente mostrou muita aptidão pelo futebol. E já no colégio, a gente notava que ele era um jogador diferente. Continuou jogando seu futebol e quando o pessoal do Atlético Nacional de Medellín percebeu o tamanho e a importância daquele jogador, notou que tinha algo diferente. Um cara que falava bem, se colocava bem, tinha uma liderança natural, tinha um respaldo diferente, né, da própria família, rapidamente se transformou no capitão do time. E o Atlético Nacional de Medellín jogava muita bola. Tanto que foi campeão da Copa Libertadores, foi disputar o Mundial em Tóquio e perdeu só por 1-0 do todo-poderoso Milan. Era uma coisa, na época era o maior time do mundo, o time do Milan. E aí, em 1990, a seleção especial da Colômbia, dirigida por Maturana, Francisco Maturana, começava a mostrar que tinha muito talento, muita competência. Fred Rincón, Asprilla, Valderrama e o próprio Andrés Escobar mostravam a possibilidade de ganhar o Mundial. Até que o goleiro Higuita fez uma bobagem e a Copa de 90 foi embora. Mas a ideia, o projeto, o trabalho estava colocado. Então, em 94, essa geração foi aprimorada, colocando novos talentos, muito bem treinada pelo próprio Maturana, que o mundo começava a apontar a Colômbia como uma possível finalista da Copa, ou pelo menos semifinalista. Na época em que as apostas, os narcotraficantes estavam dominando o país, isso foi uma febre. Muita gente apostou, muita gente colocou dinheiro. Maturana, inclusive, era muito atacado, ele era muito cobrado, ligações no meio da concentração, querendo que jogasse jogador X ou Y, porque esses caras, esses bandidos, eles tinham inclusive passe dos jogadores. No caso do Escobar era diferente, ele era o capitão do time e era um caso à parte. Aí chega o momento da Copa do Mundo. E no momento da Copa, uma decepção no primeiro jogo contra a Romênia, uma derrota por 3-1, mas a Romênia era um caso à parte. Ela tinha rage, esse time foi embora, foi longe nessa competição, inclusive eliminando a Argentina, sem Diego Maradona, mas um time muito forte. E aí a Colômbia vai para o segundo jogo, com um favoritismo enorme contra os Estados Unidos, mas perde o jogo. E o que é pior, perde com um gol contra de Andrés Escobar. Uma decepção. A Colômbia inteira chorou e muita gente perdeu muito dinheiro em apostas, num país que tudo se apostava, valia tudo. O governo não tinha um controle da violência totalmente solta naqueles anos colombianos. Escobar voltou para casa, pediu 10 dias de licença e de folga para o seu time e foi recomendado a não sair muito na rua porque havia um clima muito ruim contra ele. Mas ele disse, eu não fiz nada de errado, eu simplesmente errei no lance e eu não tenho o que temer. Resolveu ir para uma discoteca, El Índio. E no El Índio começou a reparar olhares estranhos para ele. Saiu, foi para a porta da discoteca e quando estava parado no seu carro, começou a ser muito provocado por alguns rapazes que passavam lá fora. A provocação foi tanta que ele não resistiu, foi tirar satisfações e a resposta foram 12 tiros. E a cada tiro, um grito de gol. Um tiro, um grito de gol. Outro tiro, outro grito de gol. Escobar suportou 45 minutos ainda vivo quando foi socorrido, mas claro, morreu. Perdeu a vida de uma maneira absurda. Até hoje não se sabe exatamente se aquilo foi uma ira de alguém que ficou bravo porque o time perdeu, se foi um crime dado porque muita gente perdeu dinheiro, enfim, não se sabe exatamente. Aquele que disparou pegou 43 anos de punição, mas foi solto com 11 anos. E a família de Escobar perdeu um filho importante, o time nunca mais foi o mesmo, o time até hoje presta grandes homenagens, existem estátuas do jogador Escobar na Colômbia. O pai dele fundou uma organização para revelar jovens, principalmente jovens carentes, e a memória de Escobar foi preservada. Mas a vida foi embora aos 27 anos. Tudo porque aconteceu um erro. E o que esse erro gerou ficou uma coisa incontrolável.
Realmente, Andrés Escobar foi um nome muito importante do futebol e ganhou mais dimensão ainda pela estupidez com que perdeu a vida. Mas aqui, o Prêmio Auto Shopping e os Deuses da Bola vão homenagear esse grande jogador colombiano que tem uma história inacreditável dentro de uma Copa do Mundo. Andrés Escobar recebe a homenagem do Prêmio Auto Shopping e vai para o panteão dos Deuses da Bola.